microfone chique, né? E assim por diante. Mas retornando àquilo que estávamos dizendo, você lembra que nós cantamos alguns hinos, algumas melodias? Podemos até falar do primeiro hino. Nós viemos aqui para louvar ao Deus de Abraão, aquele com quem Deus fez uma grande aliança, dizendo que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E assim nós cantamos alguns cânticos falando que Jesus é a aliança entre você e eu, né? Somos um só corpo. Você querendo ou não, né? Eu espero que você queira. Espero que você tenha tanto prazer de ser parte deste corpo comigo, como você tem prazer naquele órgão do seu corpo que você mais admira, aquele que você todo dia faz um selfie para mostrar como você é lindo, né? A partir daquele órgão. Eu sei que você pode ser como eu, não é muito de selfie, não tem problema não, é só para ilustrar. Mas assim como nós temos partes do nosso corpo que nós admiramos mais, que também você possa ter essa admiração um pelo outro, porque todos nós, salvos pela graça de Deus, formamos um só corpo por conta dessa aliança entre Jesus e nós, entre Jesus, nós e o Pai, né? Formando assim um só corpo. E hoje é dia da gente estar restaurando, conforme a segunda música que cantamos. Hoje é tempo de estarmos restaurando este vínculo de uma forma graciosa, de uma forma maravilhosa. Tudo isso, sabe, por conta da lição da escola dominical de hoje, que fala o Deus da aliança. E fala aqui alguma coisa que ele não gosta, que ele odeia. Vamos deixar para depois. Mas é o Deus da aliança. E por conta desse Deus da aliança, é que eu convido você a abrir a Bíblia agora, em Isaías, capítulo de número 55, esse lindo capítulo. Isaías, escrevendo no Velho Testamento, a gente sente assim como se ele tivesse totalmente integrado à visão do Novo Testamento, mesmo estando lá na velha aliança, como assim a gente chama. Claro que ele já estava na nova aliança, que é a aliança da graça de Deus para conosco em Cristo. E este profeta Isaías, ele escrevendo no capítulo 55, ele fala desta aliança de Deus conosco, né? Essa aliança que ele estabeleceu em Abraão, Isaac e Jacó, estabeleceu, conforme diz Isaías neste texto, conosco, como em Davi, como grande rei de Israel, aquele que prefigurou Jesus Cristo, aquele que ali no Velho Testamento, Davi prefigurava Jesus. Capítulo 55 de Isaías, se você esqueceu, nós vamos lá e vamos ler os 11 primeiros versos deste texto. Os 11 primeiros versos. Eu poderia ler com você em uma voz única, em uníssono, mas eu tenho um problema sério, é que eu gosto de ler e mastigar as palavras. E às vezes eu fico mastigando uma palavra, inclusive em outras traduções, uma outra palavra com o mesmo sentido. Na hora, às vezes, eu fico mastigando aquela palavra. E às vezes eu tenho essas coisas até quando canto, que não sirvo muito bem para cantar assim em grupo, porque às vezes eu faço questão de alongar uma palavra assim enquanto canto, enquanto eu medito nela. Está entendendo? Vocês já me conhecem, né? Quase 20 anos. É evidente, com muita graciosidade, vocês me aceitam aqui. E eu louvo a Deus
porque nesta semana ele me concedeu esta graça de receber lá em casa, carinhosamente, uma serenata maravilhosa. Os irmãos foram lá cantar, né? Muita gente, crianças, a Jussara, que já está assim, quase chegando também na minha faixa, lá estava, que alegria, viu? Recebê-los lá, todos vocês que foram, todos que foram. E eu sei que estavam representando a igreja, levaram flores maravilhosas que eu gosto. Vocês sabem que eu sou o único homem no Brasil que tinha um vizinho ao lado da casa que plantava jardim e conversava comigo sobre a beleza das flores. Eu sou o único homem que eu tenho em casa umas plantas lindas que ganhei há 10 anos atrás, daquele que Deus chamou para a glória, exemplares de flores que você não encontra duas no mercado. Lá levaram para mim mais algumas assim, lindas, 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 além de outras lembranças. Foi maravilhoso ter vocês lá, viu? Todos vocês que foram, não simplesmente vocês representando aqueles que não puderam ir, que não podiam ir. Foi maravilhoso. Cantaram, oraram, e eu me sinto muito grato por chegar aos 80 anos. Até dá vontade de fazer como Caleb, né? Dizer, Senhor, eu me sinto tão forte como há 40 anos atrás, mas não dá para dizer não, né? Vamos dizer tudo isso. Só Caleb para dizer aquilo, né? Só Caleb para dizer assim, me dê os maiores inimigos, eu quero lutar com os mais ferozes, com os gigantes. Não, Senhor, tenha misericórdia de mim, só dê somente aquilo que, né, o Senhor me dê força para carregar, porque não estou com esse pico todo, não. Mas com esta alegria, irmãos, eu estou aqui para ler o capítulo 55 de Isaías, com todas essas considerações que eu já teci aqui sobre Isaías 55, onde nós temos o Deus da aliança aqui representado nas palavras. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas e vós. Os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se, para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, assim como os céus são mais
altos do que a terra. Assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e fecunde e faça brotar de comer. Assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que o Senhor bondosamente, com seu Espírito Santo, fale ao nosso coração nesta manhã. Após 7 décadas de cativeiro na Babilônia, longe da sua terra natal, o povo de Israel estava profundamente desanimado, empobrecido e espiritualmente desorientado. Você já se sentiu assim? Desanimado, profundamente desanimado. Espiritualmente desmotivado e desorientado. Já se sentiu assim? Eles haviam perdido os seus referenciais. E há momentos na vida que a gente sente que todos os nossos referenciais parece que caíram num abismo sem fim. Assim o povo de Israel não mais podia pensar na sua cidade como uma linda cidade. Jerusalém era uma cidade destruída, o centro de adoração não existia mais. A dinastia do rei Davi havia sido interrompida. Estavam enfrentando uma tremenda crise de identidade. Muitos achavam que Deus os havia abandonado para sempre por causa dos seus pecados. Já se sentiu assim? Em crise de identidade. Quem sou eu? Eu tinha um foco, eu tinha uma mente, eu tinha uma direção, mas agora, com todos esses acontecimentos, eu me sinto como que abandonado por Deus. Até porque eu sou um pecador. De todo lado que eu olho, eu vejo as minhas faltas. Como disse o salmista Davi, os meus pecados estão sempre diante de mim. Já se sentiu assim? O povo de Deus estava assim. Outros, entretanto, começavam a se render aos luxos da cultura babilônica, assimilando o estilo de vida daquele império. Às vezes alguns, também aproveita o samba, Cai na frevo que está ali em volta. Eu vou cair agora noutra, eu estou noutra agora. Acabou-se a nação, acabaram-se os referenciais. Para onde eu olho, inclusive para mim, eu vejo a crise minha interior. Eu vou procurar por aí uma nova identidade. E assim o povo de Deus. Deus usou Isaías justamente naquele momento de crise. O Império Persa, sob o comando de Ciro, começou a ameaçar a Babilônia. Como o Douglas aqui leu, não confieis nos príncipes. Eles agora estavam botando a confiança
na Babilônia, mas agora vem um momento em que a Babilônia entra em crise e o Império Persa começa a cercá-la. O profeta anunciou então que o cativeiro havia chegado ao fim e que eles preparassem para voltar para Jerusalém. Queridos, no Antigo Testamento, a aliança de Deus, que é o nosso tema, com a descendência do rei Davi, era a base de tudo. Tudo que eles tinham como referencial firme é que Deus prometeu nunca deixá-los sem um governante. Deus prometeu nunca deixá-los sem um socorro através do descendente de Davi. O povo acreditava que a salvação dependia da restauração do reino político e militar de Israel. Eles não pensavam salvação, céu, essa coisa. Você já notou que há pessoas que a vida dele é pautada nas promessas de Deus para essa vida? Você já notou isso? Desculpe, mas creio que 90% da cristandade centra a sua vida nas promessas de Deus para agora, para essa vida. Israel estava assim. Eles esperavam alguém que um dia pudesse restaurar o reino político, restaurar o poderio militar, para que eles pudessem esmagar as nações e ser o país dominante. Talvez tem gente. Não, aqui acho que não tem nenhum, graças a Deus. E coloca suas esperanças nessa vida. As promessas de Deus para essa vida. A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo limita essa vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todas as criaturas. Mas essa era a maneira que eles tinham de pensar sobre a aliança de Deus com Abraão, Isaac, Jacó e Davi. Era o referencial que eles tinham. Qual é o teu referencial, meu irmão? Para a vida. Porém, Isaías 55 quebra essa lógica da aliança de Deus, apresentando 3 grandes pilares espirituais. Esse referencial da aliança de Deus, um referencial terreno, através de Davi, bênçãos passageiras. Esse referencial é quebrado através de Isaías 55, através de 3 pilares. Eu assim o resumi para esse momento. Primeiro pilar, a visão da aliança de Deus ampliada. A visão da aliança de Deus é ampliada. Observe a linguagem usada por Deus através do profeta. Podemos reler desde o verso 1 até o verso 5. E logo na abertura do verso 1, você veja uma coisa. A nação de Israel pensava que ela era exclusiva diante de Deus. Deus havia feito uma aliança com eles em Davi e só valia para eles. Nação de Israel, não valia para mais ninguém. Essa era a crise de Jonas, né? Jonas não queria que os ninivitas fossem perdoados, porque a expectativa é que eles seriam os únicos, exclusivos. Mas veja o verso 1, o que aparece aí. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Todos os sedentos são convidados a saciar
as suas necessidades nesse Deus da aliança feita com Davi. Você deu uma descidinha, uma olhada lá no verso de número 4, ali em torno do verso 4, para não reler todo o texto. Diz que, relendo o final do verso de número 3, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. A aliança que eu faço com vocês em Davi, ela vale para todos aqueles que têm sede. Para todos aqueles que sentem que precisam de um Deus. E aí no verso número 4, diz assim, todas misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei a Davi por testemunho aos povos e como príncipe e governador dos povos. E o verso 5, eis que, através de Davi, da sua descendência, chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, por amor do Santo de Israel. O texto de Isaías não é dirigido simplesmente à nação de Israel. Naquele momento, Isaías lança esta visão de forma mais clara, porque mesmo ela estando anteriormente na Bíblia, ela não parecia clara para os judeus. Entendia que a aliança estabelecida nas misericórdias prometidas a Davi era só para eles, nação de Israel. Mas aqui o profeta faz questão de deixar claro que essas misericórdias é para todos aqueles que têm sede, para todas as nações da terra, porque assim Deus falou a Abraão: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Deus está dizendo que as fiéis misericórdias, verso 3, prometidas a Davi, alcançam também a todos os povos da terra, e não somente aos judeus. Através do profeta Isaías, Deus afirma que a aliança feita com Abraão, com o rei Davi, é extensiva a todos os indivíduos, e conforme ele, lá no verso de número 6, ele retrata. Ele chama a atenção para o povo, dizendo que todos os indivíduos que quiserem, todos os que quiserem, estão convidados a desfrutar das bênçãos prometidas através de Davi, o grande rei. O grande rei. Essa bênção está disponível, verso 6 diz, para todos que quiserem buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aproveite a oportunidade. Estava falando aqui no início do culto, e eu hoje tenho discutido muito sobre a ideia de presencial, né? E nós vivemos naquela do online, né? Então, a questão do presencial hoje. E eu tenho falado já algumas vezes e vou continuar falando.
Você crê que Deus está presente aqui? Você quer que a presença dele, você crê que a presença dele é real? Tão certo quanto eu te falo e posso lhe ouvir? Ou você acha que a presença de Deus é virtual, conforme o nosso conceito velho de virtual? Querido, está na hora da gente mudar a visão deste conceito do virtual. Porque hoje, o chamado virtual está muito real. Está muito real. E está se tornando cada vez mais real. E eu estou até louvando a Deus por isso, porque talvez assim a gente acorde para o fato de que Deus está presente. E se você agora crê que esta é a sua palavra e Ele está falando através dela agora, busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Agora Ele está perto de você, mas quando você sair daqui, eu não sei. Porque a oportunidade de Deus é agora. Deus não promete nada para mim aqui nessa terra amanhã. Eu sou um daqueles pregadores que às vezes escandalizam as pessoas, porque eu não vivo atrás daquelas revelações do que vai acontecer. Eu me agarro no presente, onde eu tenho um Deus presente. Como a gente canta no hino, Deus presente está conosco, pronto todos a salvar. Sobre as almas sequiosas, Ele quer sua bênção derramar. Mas, meu querido, se você ainda não acordou para o fato de que presencial hoje e virtual está numa linha muito tênue, que muitas coisas hoje eu só posso fazer através desse processo que a gente chama de virtual. Muitas coisas. Mas o meu Deus está presente aqui. E agora é tempo de buscá-lo. Não interessa a sua nacionalidade, não interessa a sua condição. A aliança feita com Davi, ela chega até a mim e até a você. E Deus promete hoje as firmes e beneficentes promessas feitas a Davi. Esta aliança consiste nas fiéis promessas e misericórdias prometidas a Davi. Louvado seja Deus. Confie neste pilar da graça de Deus. Se você tem sede, se você se sente faminto, conforme diz aqui, e de vez em quando eu encontro pessoas estraçalhadas, cambaleando nas suas próprias pernas, sem expectativa como a nação de Israel. Essas pessoas são convidadas a ouvir o Senhor e a buscá-las. É o único recurso que nós temos. Segundo pilar, a visão da aliança de Deus. A visão da aliança de Deus descarta os méritos pessoais. Eu sempre gosto de lembrar que nós vivemos numa época que todo mundo fala, eu mereço. Eu não. Eu nada mereço. Eu gosto, sim, de receber uma bênção, sim. Eu trabalho? Trabalho. Mas eu sou cristão bíblico de origem. E nada me chega
simplesmente porque eu trabalho. E nós pregamos sobre isso, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Trabalhar é meu dever. Mas o meu trabalho ser abençoado depende de Deus. Ter força para trabalhar, depende de Deus. Eu fui educado para aprender a dizer, eu sou um reles pecador. Miserável pecador. Porque é assim que a palavra de Deus diz. Mas louvado seja Deus, porque esse pilar da aliança de Deus descarta o mérito pessoal. Pelos méritos pessoais, a partir de Adão, o que aconteceu com o mundo? Afundou no pecado. Pelos méritos, no plano da lei, os 10 mandamentos e a lei mosaica, o que aconteceu à raça humana? A desgraça teve um destaque de um colorido, simplesmente. E a Bíblia diz que a lei veio para que avultasse o pecado. Para mostrar em que nós somos pecadores. Dar nome às nossas faltas. Para isso a lei veio. Porém, este capítulo começa convidando a todos para o banquete da graça. Verso de número 1. Vamos ler juntos? Juntas? Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Há muita gente gastando o seu tempo, gastando o seu esforço para ter aquilo que só a graça de Deus pode nos dar. Há pessoas fazendo penitências, como diz o capítulo 13 de 1 Coríntios, entregando o seu corpo para ser queimado, distribuindo a sua fortuna para os pobres, para ter aquilo que não vai ter. Aquilo que só nós temos mediante o amor de Deus por nós. Não gaste seu tempo, não gaste o seu esforço para merecer nada diante de Deus. Vinde, comprai, comei, sem dinheiro e sem preço. Esse é um convite da graça de Deus para nós. No plano espiritual, isso significa que o perdão, a salvação, a restauração, as bênçãos celestes jamais poderão ser compradas através de merecimentos humanos. Nunca. A Bíblia diz, é pela graça que sois salvos. É mediante o dom gratuito de Deus. A nova aliança nos convida a entrar na posse do que há de melhor, daquilo que satisfaz realmente o homem na sua integridade. A única coisa que pode satisfazer. Nós somos convidados a tomar posse sem dinheiro, sem preço. É pela graça. É pela graça. Eu costumo dizer que as religiões do mundo inteiro, não interessam os nomes, inclusive presbiterianos dos vários nomes, inclusive batistas dos vários nomes, todos se dividem em 2 grupos.
Os que acham que vão chegar diante de Deus pelos seus méritos e aqueles que têm certeza que pelos seus méritos não chegarão e confiem no que Cristo fez por eles. Sabe por quê? Porque você já celebrou o Natal várias vezes. E você já cantou várias vezes. E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, Senhor. Você sabe que a cada Natal nós comemoramos em Jesus, o pilar da graça de Deus, aquele que é da descendência de Davi, o rei do Salmo de número 2. Aquele que veio em nome do Senhor, como aquele através do qual Deus estabeleceu uma aliança conosco. A aliança de Deus não foi estabelecida simplesmente em Abraão, foi na sua descendência, no seu descendente. Quando Eva e Adão pecaram, Deus diz, da semente da mulher vai nascer um para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o descendente prometido de Davi, e nele Deus fez uma aliança conosco. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. E hoje Ele te chama exatamente para restaurar essa aliança e dizer a você em que você está confiando. Nos seus méritos ou no descendente de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores, em quem você confia. Este é o cerne do Evangelho da Graça, proclamado de capa a capa na Bíblia. Queridos, o mundo está cheio de pessoas perguntando por que crianças nascem doentes, por que crianças são dizimadas pela guerra, por que elas não merecem. Querido, não é por mérito. Até porque, quando Adão pecou, toda a raça humana pecou com ele. E não houve um só que fosse achado digno. Portanto, meu querido, o Deus da aliança, ele disse a Adão que ele tinha responsabilidade sobre todos os que haveriam de nascer. O Deus da aliança disse a Abraão que era nele, através da fé, que seria abençoada todas as famílias da terra, grandes e pequenos, mamando e caducando. Fora de Jesus não há esperança para nenhuma criança. Só aqueles que foram escolhidos como povo de Deus em Cristo. Só esse. E não interessa o tamanho. Não interessa a idade. Não interessa os méritos pessoais. E vamos ao terceiro pilar. No plano da aliança de Deus, as mudanças começam no interior e são frutos da poderosa palavra de Deus. Na aliança de Deus, a mudança não começa do exterior, começa lá dentro. Você consegue ver o que está dentro de mim agora? Na minha cabeça? Meu coração? Eu também não consigo ver o que está dentro de você. Mas existe alguém que conhece o que está lá dentro de você, seja no coração, seja na alma, no espírito, do jeito que você quiser, existe um que conhece. Aquele que nos sonda e nos conhece. Sabe de tudo a nosso respeito. Por isso, o que ele quer é que nós comecemos a mudar de lá de dentro para fora. Há muitas pessoas que começam a vestir uma roupagem de santo, de consagrado, de dedicado. Então, ele começa por algumas coisas para que todo mundo veja que ele é. Não, que ele é não, que ele aparenta ser. Desculpe, viu?
O que eu sou é uma coisa. O que eu aparento ser, muitas vezes, é aquilo que nem eu quero. Nem eu quero. Cuidado com as aparências. Há pessoas que acham que tem que mudar a partir das aparências. Não. Vá para o texto. Somente essa aliança perpétua de Deus pode provocar verdadeiras mudanças que devem iniciar dentro, no interior de nós. Observe o verso 7. Vamos no verso 7 dar uma olhadinha. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Verso 8, porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Procure o que Deus pensa a seu respeito. O que você acha que Deus pensa a seu respeito? Você acha que você é capaz de enganá-lo em alguma coisa? Será que você precisa esconder algum pecado diante dele? Não. Ele sabe de tudo. Então comece a ser verdadeiro, assumir que você não é digno de nada, mas existe um Deus que o convida a mudar de rumo a partir dos seus pensamentos e a buscar dele socorro para as demais mudanças. Eu chamo a sua atenção, que o nosso tempo está esgotando, para o verso 10 e 11 deste texto, onde diz que as verdadeiras mudanças vêm da operação de Deus em nós. Diz que, verso de número 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não torne, sem que primeiro regue e fecunde a terra e faça brotar, dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Eu sei que eu estou aqui falando aos seus ouvidos, mas eu não tenho a menor dúvida que só Ele pode falar ao seu coração. Só Deus pode falar ao seu coração. Só Ele pode dizer isto aqui que nós lemos na palavra dEle. E você, independentemente das suas boas obras, você está convidado a correr para o descendente de Davi, a buscar refúgio nesta aliança que Deus estabeleceu em Davi, em Jesus. Uma aliança da graça, onde Ele pode satisfazer profundamente a sua alma. Ele pode fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. E diz ele que a palavra que ele fala não volta vazia. Faz o seu desejo. Irmãos, às vezes nós ficamos tão preocupados com o nosso desejo a respeito dos nossos filhos e das pessoas que estão em volta de nós. Nós até choramos e jejuamos e oramos, porque nós queremos que ela também seja da linhagem de Davi, o rei dos reis. Nós queremos que ela faça parte do povo de Deus, e não há mal nisso, é bom que seja assim. Porém, querido, as coisas não dependem do que eu quero.
Eu estou aqui agora com esse texto e com este tema, falando sobre a aliança de Deus. Uma aliança que chegou até a nós por misericórdia de Deus, por ficado somente lá no povo de Israel, mas chegou a nós. Uma aliança que chega a nós e não olha para os nossos méritos, nos convida a buscar nele aquilo que nós precisamos. E uma aliança onde Deus diz que a sua palavra é poderosa para convocar os que ele quiser. Só Deus pode mover o seu coração diante desses pilares da aliança de Deus. E eles são básicos para o que nós temos aqui, para tudo na nossa vida. E agora, tudo que eu posso fazer é convidar você, se você puder, fechar os olhos e dizer ao Senhor: tenha misericórdia de nós e age com poder no nosso coração. Tua palavra é poderosa e o Senhor disse: haja luz e houve luz. Tua palavra ordena e tudo acontece. Com teu Espírito Santo, Senhor, agora fala ao coração de cada um aqui a respeito da aliança que o Senhor estabeleceu com todos aqueles que te buscarem enquanto se pode achar. Nós te oramos, Senhor, pedindo a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém.